Acreditem, meus amigos, o Pepa vai ficar no Sport. Isso não sou eu que estou falando, isso é o presidente do Sport que foi em defesa do técnico Pepa falando de projeto. Mas que projeto é esse? A gente precisa entender isso aí, que a gente não consegue enxergar um projeto. Mas vamos lá. É como eu disse ontem no meu vídeo. Inclusive, agradeço aí a audiência de vocês aqui no meu canal. Eu disse ontem no meu vídeo, e aí eu deixo um card para vocês aí depois conferirem. Eu falei que eu sou adepto de projetos, sim, mas quando o projeto está dando frutos. Se o projeto não está dando frutos, eu não vou ficar adepto, não vou ficar a favor. E, de fato, não tem nem clima para o Pepa. Yuri Romão, não tem nem clima para o Pepa. E não vem com essa história que você falou lá na entrevista. A gente não pode ficar trocando com 4, 5 jogos trocando de treinador. Não é isso, não. Até porque o Pepa não faz 4, 5 jogos. O Pepa está desde o ano passado. O Pepa, se eu não me engano, tem 230 dias de trabalho no Sport. Então isso não é 4, 5 jogos. É uma cobrança que a torcida já tem desde o ano passado. E após a renovação, que vocês talvez caíram no conto do vigário e tá tudo certo pela questão do empresário ali, do técnico Pepa, fechou um contrato milionário com vocês e agora os frutos não estão vindo. E isso, se vocês parassem para pensar, é cultural no esporte. Porque de 2013 para cá, 2012, 2013 para cá, todo treinador do esporte que foi efetivado e foi renovado, ele não teve sucesso no outro ano. E todas as vezes que o treinador renovou, de lá para cá, todos os treinadores deram errado. Todos. A gente pode pegar vários aí na mente. Então, assim, eu não sou diretor, eu não sou presidente do esporte, mas eu consigo entender o que é um histórico. E tá aí. Vamos ver o que é que o Yuri Romão falou aí nessa entrevista, né? Deu também a entrevista pro ENE 45 do amigo lá, Pedro Maranhão, e falou também, né? Na Rádio Jornal, falou também, no GE saiu essa notícia. Então, vamos ver o que o Yuri Romão falou, hein? Mas, inclusive, eu acho que já viralizou, inclusive, em alguns outros canais. Vamos falar do Brasileirão, a tabela. Meus amigos, tem muito resultado inusitado nessa rodada de campeonato. Nessa rodada de campeonato, tivemos goleada do Flamengo em cima do Corinthians. E tivemos a grandiosa vitória do Bahia em cima do Palmeiras. O Bahia tá voando baixo, tá ali, ó, no G10 para cima. E aí a gente vai conferir os highlights aí do momento do gol, né? De Bahia e Palmeiras. O Palmeiras dentro de casa perdeu pro Bahia. Então vamos conferir aqui depois da vinheta, que a gente voltar aí da vinheta, a gente fala sobre tudo isso. Muito bem, meus amigos, Janderfute de volta, então deixa o like aí, deixa o like para prestigiar aqui o canal tá em crescimento, estou aí, ó, rumo a 6.700 inscritos, falta pouco, hein, falta pouco, conto com a contribuição de vocês para que a gente consiga bater mais uma meta. E também agradeço aí a audiência do canal. Tem aí, ó, Pix colaborativo para você incentivar aqui o canal, a criação de conteúdo, e também você pode ser membro. Hoje se concretizou mais um membro. Rapaz, tá chegando aí, né? O Pedro, um grande abraço para você, cara. Pedro, ele se tornou mais um membro aí. Então, já somos 4 membros. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo prestígio que vocês têm com o meu canal. Queria deixar aqui um vídeo, um abraço especial pro meu parceiro aí da Chácara Vale das Pedras, o Rafael Nascimento. Tamo junto, irmão. Tô com saudade de falar com você. Um grande abraço para você. Que Deus abençoe. E um abraço também pro meu parceiro, né, o Fábio Montenegro. É nóis. Bom, vamos falar sobre isso aqui primeiro, né, gente? Vamos falar sobre isso aqui primeiro. Preciso do teu like, hein? E hypa. Quando você tiver no seu smartphone e aparecer o curtir, vai aparecer embaixo o nome hypa. Você hypa, que é para dar uma subida no canal, no vídeo, né? Pepa fica, acredite. Meu amigo. Pepa fica. Eu nunca vi, pelo menos nos últimos 20 anos aí, por aí, sei lá, eu nunca vi um presidente bancar tanto um técnico. Não venham falar de Anderson, não.
Que aquele momento ali de Henderson, o Sport estava no G4 o campeonato inteiro. Mas agora o Pepa, ele tá no Z4 o campeonato inteiro. Não tem nem motivo, não tem nem álibi para manter tanto. E o Pepa, ele está no cargo mantido. Matéria do GE. Saiu há pouco menos de, 3, 4 horas, uma notícia do próprio presidente dando relato de que ele vai manter o Pepa porque é um projeto. Que projeto é esse? Vamos ver agora, vamos acompanhar aqui em tela para vocês a matéria aqui no GE. Vamos entrar aqui na matéria do GE. Yuri Romão mantém Pepa. Presidente do Sport mantém Pepa no cargo e reforça planejamento. A gente acredita no projeto. Yuri Romão também reforçou a confiança no trabalho pelo departamento de futebol. Eu não tenho nada contra o Yuri Romão, velho. Eu não tenho. Eu acho que, pra mim, dos últimos anos, a gente pode dizer que ele foi o presidente mais engajado no clube. Não tenho o que falar. Eu não tenho o que dizer quanto a respeito a isso. Mas a questão do futebol é complicado. É bem complicado. O presidente do Sport, Yuri Romão, reforçou nesse domingo, tem uma convicção positiva no trabalho desenvolvido pelo técnico Pepa. O mandatário rubro-negro admite que há uma insatisfação com resultados que fazem do Leão o lanterna do Campeonato Brasileiro, mas que não vai abdicar do planejamento realizado pelo departamento de futebol, núcleo bem avaliado pelo chefe do clube. Mas por enquanto não está vindo do Pepa. Não está conseguindo engrenar o trabalho dele. E o tempo tá correndo, o tempo tá passando. Será que isso vai dar certo? Parece que não tá dando muito certo, Yuri. Então fica difícil, né? Ao atender a reportagem do GE, Yuri Romão foi primeiramente questionado de forma objetiva. O que sustenta o Pepa nesse momento no cargo técnico do Sport? Boa pergunta. A resposta girou em torno de convicção e planejamento. Futebol, já ouviu falar dessa frase, futebol é resultado? Parece que desconhecem, velho. O Sport é a lanterna disparado do campeonato. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui a tabela. E 2 resultados chamaram bastante atenção. E são 2 times do Nordeste. E o Sport devia estar no mesmo parâmetro dos times do Nordeste. Ele não está. Não tá no, olha, o Sport ele não está no mesmo parâmetro do que o Vitória. Não está no mesmo parâmetro que o Ceará, não está no mesmo. Estou falando dentro do Campeonato Brasileiro, tá? Eu não estou falando de grandeza, eu não estou falando de futebol, estou falando de momento mesmo. Falando de momento. No campeonato, ninguém respeita. Ninguém respeita o Sport. Inclusive o Red Bull era um time que estava semi-morto ali, ressuscitou e o Red Bull ganhou. Ganhou outro jogo, agora foi na Vila Belmiro. E aí o Yuri fala aqui, sendo bem sério, a gente tenta se espelhar um pouco no futebol do mundo que o mundo tem feito. Ou seja, depois do que a gente viu, o trabalho da comissão técnica liderada pelo professor Pepa, desde os 3 meses, no final do ano passado, aí é perigo. Aí é perigo. Nos últimos 3 meses do ano passado, é Série B, o planejamento não pode ser igual ao do ano passado. Não pode, velho. Fazer um planejamento e foi feito um planejamento muito criterioso. Né? Não vou aqui achar que está tudo perfeito. Não. Porque se você achasse, pelo amor de Deus, né? Não está, de fato. Há uma insatisfação de nossa parte em relação ao que a gente esperava, né? Que já poderia estar acontecendo do ponto de vista de resultados. Pois é. Seguiu o Romão. O presidente rubro-negro também reforçou o discurso do técnico Pepa que avalia o futebol no futebol como bom. O futebol do Sport é bom. Se não for Lucas Lima, Sérgio Oliveira, Zé Lucas e, sei lá, às vezes Pablo, esse time não anda. Ninguém tá jogando um baita futebol, a não sei esses caras que eu acabei de citar. Complicado, viu, velho? Enfim. Vale ressaltar que o Leão empatou 2 partidas em São Paulo e Fortaleza e perdeu 4. Palmeiras, Vasco, Bragantino e Corinthians. E ganhou quantas? Tendo o pior ataque. 3 gols em 6 jogos. E sendo o único a não vencer na competição. Tá de boa, tá bom, pô.
bom. Não vence há 8 partidas, há mais de um mês. Outra coisa importante da gente ressaltar, tirando o jogo do Bragantino, que acho que a gente jogou muito mal, os outros jogos a gente jogou bem. Pô, bicho, o jogo de ontem, o Sport tem volume de jogo, não significa que jogou tão bem. Ter volume de jogo significa que pegou um time reserva e tinha a obrigação de vencer e não conseguiu. E ainda ia perder o jogo. O certo mesmo era o Sport perder. Não logramos êxito por questões outras. 3 jogos em que tivemos uma participação grande da arbitragem. Isso aí não pode ser muleta, Yuri. Porque assim, todo time é prejudicado. E aí não fica lá, né? Não fica lá atrás pensando, tá prejudicado. Temos falhas, me refiro até ao que acontece contra o Corinthians, falhas até grotescas. De um segundo tempo, por exemplo, que deu um apagão, e dá sempre apagão no time do Pepa. É sempre o mesmo apagão. O Sport toma gol dos mesmos gols, parecidos. Falha de alguém que tá ali cochilando. Isso aí tem que ser treinado, velho. É o que parece. Nem sempre. Mas, voltando aí à questão do projeto, a gente acredita no projeto. Agora, como todo projeto, o nosso tem começo, meio e fim. Nós estamos no meio. Se liga aí, viu, Pepa? Temos a convicção ainda do trabalho. Concluiu a resposta do Yuri Romão. E aí ele botou aqui, ó, presença nos treinos, impressionante. O presidente do Sport afirmou que esteve na última semana presente em todos os treinos comandados por Pepa. Romão destaca a impressão que teve do trabalho. Eu fiquei impressionado com a vontade que os atletas treinam. Assim, gente, não é que o que ele tá falando é baboseira, não. E eu acho que isso aí é salutar. Um presidente tem, de fato, que ir lá. O presidente tem que ir lá, porque até o presidente, a figura do presidente estar no treino é um tom de cobrança. E ele tem que estar. Mas é porque, tipo assim, a forma, eu fico, vamos dizer assim, né, elaborando na minha mente a forma como essa cena acontece, né? E aí, ele botou aqui que fica impressionado com a forma dos atletas treinarem com vontade. E olha que eu já assisti, não vou dizer milhares, mas centenas de treinos. Impressionante, impressionante. É lógico que o peixe vai ser puxado, né, gente? O Pepa tem buscado agora. Pode tirar mais de alguns atletas mudando de posição? Talvez sim. E eu posso dizer que isso de forma muito tranquila e transparente, porque eu mesmo já disse. Para ele, na reunião que fizemos, logo depois do jogo do Corinthians, eu disse assim, a gente precisa ousar mais. Imagina isso. O presidente do clube ter que explicar para o treinador que ele precisa ser mais ousado. Isso é só para vocês raciocinarem, gente. Só isso. A convicção. No trabalho do Pepa, o GE apurou que a direção de futebol do Sport também leva em consideração a avaliação realizada pelo elenco rubro-negro. O vice-presidente de futebol, Guilherme Falcão, conversou com os jogadores de forma individual. De forma praticamente unânime, a convicção e o trabalho do Pepa é bom. Vou dizer uma coisa para vocês. Não é o que os jogadores transparecem em determinados momentos na partida. Parece que os jogadores estão desacreditando. E aí tem dizendo, por fim, departamento de futebol bem avaliado. Perguntado sobre a avaliação que faz o departamento de futebol, do comando Guilherme Falcão e pelo executivo André Figueiredo, Yuri Romão demonstrou confiança no trabalho de andamento. Projeto apresentado a mim no final do ano, que eu aprovei, que eu queria apoiar, que a gente tá junto, né? Ele tá sendo desenvolvido. Eu lembro, sabe de quem é essa fase aqui? Essa frase e tal? Eu lembro, gente, do Arnaldo Barros. O Arnaldo Barros, quando foi perguntado sobre o André Zanota. Vocês não lembram não, né? Eu lembro. Talvez alguns lembrem. Quando apertaram o Arnaldo Barros, ex-presidente do Sport, sobre o André Zanota, que não estava conseguindo trazer jogadores e contratações à altura, ele falou que acreditava no trabalho do cara. A mesma coisa, assim, é uma coisa clichê, né? Então tá aí. Essas são as palavras do Yuri Romão. Acredite. Ele acredita no Pepa e ele acredita no projeto que o Pepa está fazendo. O que a gente pode esperar, gente? Eu não sei. O que eu sei é que agora vai ter o recadinho da Montenegro Cargas e da Chácara Vale das Pedras, que são os patrocinadores oficiais aqui do canal Janderfoot. Em seguida a gente volta. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025.
Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo. A Montenegro Cargas é uma das poucas no Brasil a incluir prazo de entrega em propostas para variados trechos no contrato, no sentido de garantir e atender necessidades dos nossos clientes. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Conhecer esse lugar maravilhoso de paisagem natural que fica em Pombos. Meus amigos, essa natureza maravilhosa fica na Chácara Vale das Pedras, que fica ali em Pombos. Você quer conhecer esse lugar maravilhoso, viver esse conforto natural diante de bela paisagem? É só você entrar em contato com Chácara Vale das Pedras, lugar marcante para pessoas marcantes. Voltamos, meus amigos, e agora vamos falar de Brasileirão novamente, não só do esporte. O Bahia, de forma cirúrgica, venceu o Palmeiras lá no Allianz Parque. E tá voando baixo no campeonato, né? A gente vai mostrar também a tabela, mas eu queria que vocês vissem aqui, né, em tela agora para vocês, alguns momentos aqui de Palmeiras e Bahia. A gente vai olhar aqui direitinho em tela, vamos lá. Aí você vê, né, o Bahia, né, atacando no contra-ataque, né, o que parece, né, até pela formação do Palmeiras aqui, no contra-ataque, e aí eu acho que isso aí é uma jogada bem característica do Rogério Ceni, infiltrar pelo meio, né. E aí, ó, o Bahia chega aqui, ó, infiltrando, tocando muito bem, refinado, e aí assustando, né, o goleiro Everton. Palmeiras vai responder, né? Você vê que as jogadas do Palmeiras são bem características assim do Abel, né? Cruzamento. Ele usa muito os alas, ele usa muito os pontas, e aí vive esse cruzamento na área também. E aí, pelo amor de Deus, o gol perdido aqui pelo Palmeiras é inacreditável. Futebol Clube. O cara chutou depois da linha do pênalti, e aí chutou uma bomba por cima do gol. Aí o Palmeiras dominando aí pelo menos as ações e a falha do goleiro do Bahia aí, né? Falha gigantesca. Chute de longa distância, né? Do Palmeiras aí, quase. Bahia volta a responder, sem que aí o Everton se recupera no lance. Jogada característica é pingar na área, bola cruzada, bola rasante ali na entrada da área. É tudo que o Palmeiras faz muito bem, assim, digamos. Mas perdeu diversas chances. O chute por cima do gol. Aí o segundo tempo, né? Bahia começa a tramar jogadas e dá um chutaço, né? O Everton faz boa defesa. Não deu paz, né? Pro Palmeiras, o Bahia. O Bahia foi muito arrojado no jogo, foi muito incisivo. Palmeiras chega no escanteio agora, o Estevão bate, mas a bola acaba indo pra fora. Baita defesa do goleiro do Bahia, né? E aí na sobra, quase gol do Palmeiras. Cruzamento. Mais uma vez assustando, né? Mais uma chegada do Palmeiras, né? Palmeiras veio com tudo pro segundo tempo, né? Baita jogada no meio das pernas ali. Cruzamento e outra chance perdida. O Palmeiras chuta uma bola, mas o zagueirão tirou na linha ali. O zagueirão do Bahia tira bem na linha ali. Providencial. Que lance, hein? Estevão, né? Baita jogada. E aí a bola por cima na cabeçada no cruzamento. Vejam, é sempre o cruzamento. O Palmeiras ele aí abusa disso aí. O castigo veio nos acréscimos. O Bahia consegue o gol da vitória
nos acréscimos. Vamos lá. Envolvendo o adversário. E aí na saída do Everton, baita gol, né? 1-2 ali, 1-2, né? E aí acabou na saída do goleiro Everton, toquezinho por cima, sem chance pro goleirão. Golaço do Bahia. E ainda falam que o Rogério Ceni é fraco. Pelo amor de Deus. Você não vê uma jogada dessa direto no Palmeiras aí. Por mais que tenha sido campeoníssimo, né? Você vê que o Bahia que tem esse tipo de jogada. E é isso, gente. Palmeiras leva uma lapada dentro de casa do Bahia. E aí vamos para a classificação agora. Bahia voando baixo. A classificação é essa aqui. Na tela aí para vocês. Primeiro Flamengo 14 pontos, segundo Palmeiras 13. Aí você vê o nível do, assim, né, do campeonato que o Bahia tá jogando para vencer o jogo do Palmeiras lá dentro. O Bahia tem 9 pontos, né? O Palmeiras tem 13, quase o dobro, né? O Bragantino 13 pontos. Não me pergunte como o Bragantino tem 13 pontos. Não me pergunte. Ele tem 13 pontos. Cruzeiro 10. Cruzeiro venceu do Vasco, né? Rapaz, uma vitória providencial do Cruzeiro. Fluminense 10. Próximo adversário do Sport, inclusive. Internacional 9. Bahia 9. Botafogo 8. Ceará 8. São Paulo na 10ª colocação com 8. 11º Vasco 7. 12º Corinthians 7. Juventude 7. Mirassol, time bem organizadinho, né? 7 pontos. Fortaleza 6. Vitória 6. Atlético Mineiro 6. Tomou empate no fim do Mirassol. Grêmio, outro resultado importante. Time do Nordeste, Vitória, se segurou com o Grêmio. Tomou 1-0 e foi buscar dentro do Barradão. O Santos acabou perdendo para o Red Bull Bragantino. O Santos tem 4 pontos e o Lanterna é o Sport com 2 pontos. Vai ser difícil, hein? Vai ser muito difícil esse campeonato, principalmente pelos erros da arbitragem que estão sendo muito incisivos, né? Corriqueiros. Mas é isso. Bom, dá tua opinião aí do vídeo, o que vocês acham. E abraço para todo mundo, fica na paz, fica com Deus, até o próximo vídeo. Abraço.